Depois do empate frustrante contra o Vasco da Gama aqui no estádio Beira-Rio, diversas informações importantes foram reveladas no vestiário do Internacional. Roger Machado deu um puxão de orelha no grupo de jogadores no intervalo da partida, principalmente por conta dos 30 minutos muito ruins de dominância do Vasco da Gama sobre o Inter aqui no estádio Beira-Rio. Falou sobre o jogador que pediu para não começar a partida e do atleta que ele não queria tirar, mas se sentiu obrigado por conta do jogo de quarta-feira contra o Fluminense na Copa do Brasil, também aqui no Beira-Rio. As avaliações do treinador do Inter sobre a partida, o que Carboneiro falou sobre estar sendo um amuleto desse time do Internacional nesta temporada, e o presidente Alessandro Barcelos falou sobre a possibilidade do Inter se tornar SAF, sobre todas aquelas especulações envolvendo o dono do Paris Saint-Germain querer comprar o Internacional. Isso foi falado pelo presidente do clube e a gente traz nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o link da KTO, o primeiro link, entra nele em 1 minuto e meio, tá feito o teu registro e tu pode dar uma brincada. E quero falar também de Mais Ágil Assessoria, ela pode te ajudar, tá precisando de dinheiro, tá precisando daquela grana extra no bolso, a Mais Ágil vai te ajudar. Chama eles, o WhatsApp tá na tela ou o link que vai te direcionar para o WhatsApp deles está junto com o da KTO no primeiro comentário fixado desse vídeo, porque a Mais Ágil te ajuda a sacar o teu FGTS. Em até 1 hora esse valor tá no teu bolso, é feito no Pix para ti, e se tu tá precisando da grana, chama os caras, não sabe quanto que tem aquele valor parado de FGTS, o fundo de garantia, não sabe como sacar, a Mais Ágil vai te ajudar. Bom, gente, depois desse empate 1-1 contra o Vasco da Gama aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional ficou na 11ª colocação, perdeu uma posição na tabela pelos demais jogos da competição. 11º, 21 pontos, poderia ter ido até a 8ª colocação caso tivesse vencido, ultrapassaria o São Paulo, que ganhou em casa, mas foi a 22, o Inter teria 23 pontos, não aconteceu, ficou no empate, o resultado não foi muito bom, o jogo também não em maior parte do tempo. E o técnico Roger Machado, depois da partida, falou sobre o jogo, disse que a conversa no intervalo foi numa linha de questões táticas, a gente pode resolver dentro de campo e eu, como treinador, é minha responsabilidade. Mas que o nível de concentração eram os jogadores que tinham que resolver. Tanto que o Inter voltou completamente diferente para a segunda etapa, com uma outra postura, pressionando e amassando o Vasco da Gama. Ele disse que a equipe conseguiu se manter no jogo, teve uma boa recuperação e conseguiu o empate, teve bola na trave, que conseguiu amassar o Vasco na segunda etapa, só que preocupa porque teve que se fazer um grande esforço para esse jogo contra um time da zona de rebaixamento e tem um jogo ali na frente, quarta-feira aqui no Beira-Rio, 9h30 contra o Fluminense na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E aí o Roger destacou, é óbvio que vai acabar desgastando o time porque a gente teve que fazer um esforço muito grande para buscar o resultado. Ele disse que o Vasco entrou numa forma melhor do que o Inter, mais ligado que o seu time na partida, mesmo estando na zona de rebaixamento, e que isso é um ponto de atenção. Ele disse que, inclusive, o Vasco, com as chances que teve, o Rocher teve que fazer 2 grandes defesas ainda no primeiro tempo, quando já estava 1-0 para o Vasco, talvez o Vasco pudesse ter determinado o resultado antes, e aí ficaria muito mais complicado do Inter reverter a sua situação, segundo o técnico Roger Machado. Ele disse também que é muito difícil jogar contra os times do Diniz, porque eles mantêm um controle de bola, e que mesmo assim, o gol foi de contra-ataque do Vasco, foi numa desatenção do Internacional. E aí ele disse que é um sinal de alerta que se liga para que nesses jogos de Copas contra a Fluminense, na Copa do Brasil, Flamengo na Copa Libertadores, o Inter tem que entrar 100% ligado nas partidas. Ele falou que sim, o Vasco entrou melhor na partida, que talvez o time do Inter tenha achado que naturalmente as coisas iriam acontecer no jogo, e segundo o Roger, futebol não é assim, mas que fica de positiva a reação que a equipe construiu dentro da partida. A questão mais tática e técnica do jogo, ele disse que basicamente se teve uma confusão do lado esquerdo do Inter, que foi o lado que saiu o gol do Ryan na primeira etapa, lado direito de ataque do Vasco, esquerdo de defesa do Inter, porque o Diniz tem como característica, segundo o Roger, botar muitos jogadores pelos lados, construir pelos lados e depois desafogar pelo meio. Só que o gol saiu por uma jogada do Ryan, que veio do David pelo meio, foi para o lado, e aí o Vasco povoando o lado do campo, fez superioridade diversas vezes em cima do Bernabé e do Aguirre, e que isso gerou uma dificuldade, e ele queria que o Wesley baixasse a linha para dar uma igualdade numérica pelo ataque do Vasco e defesa do Inter, e que isso não aconteceu.
O Roger também falou sobre a escalação do Carboneiro no banco e o Gustavo Prado começando. Ele disse que o Carboneiro pediu para ele para começar a partida no banco, pois estava com um desgaste físico grande dessas 3 partidas. Lembrando que o Carboneiro não jogava desde abril, ficou se preparando durante o Super Mundial e jogou em sequência esses últimos 3 jogos do Internacional. E ele mesmo falou na sua entrevista na saída de campo para a televisão que de fato estava muito cansado e pediu para o Roger para começar hoje no banco. E aí o Roger começou com Prado na esquerda e Wesley na direita, e foi também questionado sobre o Wesley não estar também nessa temporada, algo que já se falava antes da parada para o Super Mundial e segue acontecendo depois. O Wesley não tem conseguido se encontrar, pelo menos até o momento. E o Roger disse que ele opta por deixar o Wesley na direita, mesmo sabendo que seu lado preferencial seja o esquerdo, porque ele botou um menino no lado esquerdo, e que preferencialmente o Gustavo Prado também atua pelo lado esquerdo. Então, entre botar um menino do lado direito e o Wesley, que pode jogar também pelo lado direito, ele preferiu manter o Wesley por ali. E ele disse que, mesmo assim, o Wesley consegue agregar, jogar bem pelo lado direito, e que ele acredita muito que o Wesley vai voltar a fazer os gols e ser importante para o time do Internacional. Ele também revelou que ele queria ter tirado o Alan Patrick. O Alan Patrick não fazia uma grande partida cá entre nós, né, gente? Só que daí depois ele começou a acertar grandes passes e encontrar grandes situações, e isso mostra como ele é diferenciado, né? Ele não fazia uma grande atuação e passou depois ali dos 20, 25 minutos do segundo tempo a encontrar passes decisivos e importantes, criar boas chances e oportunidades para o Internacional. E o Roger disse que ele não queria ter que tirar o Alan Patrick quando estava 1-0 para o Vasco, porque é o Alan Patrick. Só que daí ele já começou a pensar no jogo de quarta contra o Fluminense e ele se viu obrigado a tirar o camisa 10 e capitão do Internacional. Então, basicamente, o Roger disse que teve que dar um puxão de orelha nos jogadores, que o Vasco entrou mais ligado, que o Vasco taticamente fez algumas situações que dificultaram o time do Internacional, e ele reconhece isso, disse que é muito difícil jogar contra o Diniz, e também que ele valoriza o poder de reação da equipe na segunda etapa. O Carboneiro, com a televisão, falou sobre essa questão de ter pedido, né, para começar no banco de reservas pelo seu desgaste, que aí o Roger optou pelo garoto Gustavo Prado, e justamente sobre essa questão de desgaste, o Roger ainda falou que ele está preocupado com essa questão da parte física da equipe, de ter que jogar a Vera, um jogo que era em tese para ser mais tranquilo, e que ele vai ter que gerir esse elenco para conseguir chegar 100% nas Copas contra Fluminense e contra Flamengo. O Carboneiro disse que é sempre importante estar marcando gols, que ele até deu uma risada larga quando foi questionado pelo repórter da televisão, era o Matheus Trindade, da Globo, sobre ser um amuleto da equipe, vir bem na temporada, fazendo gols importantes, e que é importante para ele como atacante estar sempre fazendo gols e conseguindo ajudar a equipe, e confirmou a informação revelada pelo Roger de que ele mesmo pediu para o técnico para começar no banco de reservas. Vamos lá. O Carboneiro foi o único jogador do Inter que falou, e foi na saída de campo, tá? Ninguém do Inter quis atender a imprensa na zona mista, e isso foi revelado pelo próprio Inter, disse, ninguém vai falar hoje. Achei um pouco estranho o fato de ninguém do Inter se manifestar. Mas eu quero destacar aqui o que o presidente Alessandro Barcelos falou para a Cazé TV antes da partida. E o presidente do Internacional falou, claro, sobre o jogo antes da bola rolar aqui no Beira-Rio, mas também sobre SAF, né, que é algo que está sendo muito debatido. Ele disse que o Inter não pode ficar para trás nesse debate, que o Inter tem que debater, tem que achar um melhor modelo se for se tornar SAF, mas que mesmo que não se torne, e ele não garantiu que o Inter vai se tornar SAF, isso tem que ser debatido no interno do clube. E aí ele foi questionado pela reportagem da Cazé TV se de fato teve alguma procura do PSG, e confirmou a informação que a gente trouxe aqui. Não há nenhum interesse, pelo menos por hora, o Inter não foi procurado. Ele disse que não foi procurado pelo dono do Paris Saint-Germain e nem por nenhum outro tipo de SAF. Ele não foi procurado para o Inter se tornar SAF, não tem proposta na mesa do Inter, mas ele disse que é importante isso ser falado também na mídia, isso ser debatido, porque mostra que o Inter é um clube que tem sua valorização. Se fala aí que o Inter valeria 2 bi para alguém que quisesse comprar a SAF do clube, mas que, segundo o presidente, ele não teve contato do dono do PSG, o Inter não tem propostas de nenhuma empresa, nenhum outro clube, nenhuma empresa que gere outros clubes para se tornar SAF, então confirma aquilo que a gente falou aqui. Gente, o dono do PSG não vai, pelo menos por hora, comprar o Inter. Não tem proposta e não tem conversas para isso. Isso foi dito, inclusive, pelo próprio presidente Barcelos, mas ressaltando que o Inter tem que estudar a possibilidade, tem que ver qual seria o melhor modelo para se aplicar no clube, para quem sabe, se tiver o interesse e tiver a necessidade de ali na frente se tornar uma SAF, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima!